Em 1988, sob o sol radiante de Malibu, a Barbie ganhou uma nova amiga que brilhava por si só. Teresa, a primeira personagem latina da linha, trazendo representatividade e carisma ao universo Barbie. E depois de 35 anos de amizade, merecidamente ganhou uma edição comemorativa. Mas será que essa versão nova faz jus ao legado que a Teresa construiu ao longo de décadas? Vamos descobrir juntos, logo após a vinheta. Olá, colecionadores, sejam bem-vindos ao DB Collector, o seu canal de unboxing e reviews de Barbies colecionáveis aqui no YouTube. Se em 1959 a Barbie original encantava com seus olhos azuis, cabelo loiro e ideal de beleza da época, as décadas seguintes mostraram que ela não seria apenas um reflexo de seu tempo, mas também um símbolo de transformação. Ao longo dos anos, a linha Barbie começou a se adaptar, introduzindo novos tons de pele, estilos de cabelo e rostos que representavam melhor diferentes etnias. Se hoje, com a linha fashionista, a diversidade é um pilar essencial da Barbie, é curioso olhar para trás e ver o longo caminho que a Mattel percorreu para chegar até aqui. Apesar de sempre ter sido um ícone de estilo, a inclusão de bonecas diversas na linha Barbie só começou a tomar forma no final da década de 60. Foi em 1968 que Christie, descrita como a amiga negra da Barbie, marcou sua estreia como uma das primeiras bonecas negras da marca. No entanto, a primeira Barbie negra de fato, com o nome da personagem principal, só foi lançada em 1980. E foi apenas em 1988 que a Teresa, com uma identidade verdadeiramente latina, foi introduzida na linha California Dream. Recentemente, para comemorar os 35 anos da personagem, a Mattel trouxe um remake especial da Teresa. E eu digo remake porque essa boneca foi reimaginada para refletir como seria se ela fosse lançada nos dias de hoje. Essa estratégia de tentar reimaginar uma boneca do passado não é nova para a Mattel. Ao longo dos anos, a Barbie original recebeu diversas releituras. A primeira Barbie negra também no seu aniversário de 40 anos. A Christie teve seus 55 anos celebrados com uma edição que fez muito sucesso entre os colecionadores, e até a Midi recebeu uma homenagem única como um boneco One of a Kind. Agora é a vez da Teresa ser celebrada e reimaginada nessa nova edição. A Teresa de 35 anos vem embalada com uma caixa que reforça o tema praiano de Malibu, remetendo diretamente à sua estreia na linha California Dream. O fundo é verde água com palmeiras. O logotipo Barbie e o selo Barbie Signature reforçam que a boneca é colecionável, enquanto o título Teresa 35th Anniversary aparece em uma tipografia mais clássica, típica dos anos 80, como uma lembrança ao tempo da linha California Dream. A linha California Dream é um marco importante na história da Barbie por vários motivos. Além de apresentar a Teresa, essa coleção marcou o retorno da Midi após mais de 20 anos, trazendo de volta uma personagem clássica que estava ausente desde 1967. Outro destaque foi Christie, que recebeu um novo rosto, mais arredondado, modernizando a personagem. Ainda sobre a caixa, eu acredito que ela é um dos principais aspectos que influenciaram na venda dessa boneca, que parece não ter feito tanto sucesso assim. O design fechado limita bastante a visualização da boneca. Para uma boneca colecionável, em que muita gente mantém a boneca na caixa, ela faz parte do apelo geral. Aqui, a caixa não deixa ver muito bem a boneca em tantos ângulos, deixando grande parte da boneca escondida. A cor da caixa não é feia, mas eu achei que deu uma aparência mais apagada. Na parte de trás da embalagem, encontramos imagens que destacam dois looks distintos da Teresa. À esquerda, temos a versão atual, que representa a reimaginação da boneca, enquanto à direita vemos o visual original. Mais abaixo, há uma breve descrição que ajuda a contextualizar a importância da personagem. Para quem quiser conferir os detalhes com mais calma, eu vou deixar o texto na descrição do vídeo, ou você pode simplesmente pausar para dar uma olhada. Logo mais abaixo, encontramos uma tag indicando que a produção da boneca é limitada a no máximo 20 mil unidades. Isso a classifica dentro do selo Gold Label. Isso é confirmado no certificado de autenticidade que acompanha a boneca. O certificado possui o mesmo layout de sempre, mas, surpresa boa, vem em um papel cartão mais espesso. O suporte é de pelve, bem adaptado ao corpo Model Muse. A base é branca e bem simples. Os sapatos são moldados em amarelo sólido e sem qualquer detalhe mais elaborado. Considerando que a Teresa de 35 anos foi lançada com um preço original de $55, o design dos sapatos é bem decepcionante.
A minha boneca veio com o pé torto, inclusive o próprio sapato foi danificado. Não é a primeira vez que isso acontece, e me pergunto se há algum controle de qualidade. De qualquer forma, o fato de um molde ser claramente reutilizado de outros lançamentos anteriores reforça a sensação de falta de esforço para entregar algo melhor. Essa seria uma excelente oportunidade para a Mattel investir em algo um pouquinho mais rebuscado, especialmente uma edição que celebra os 35 anos de uma personagem tão importante que nunca antes recebeu uma boneca de aniversário. Embora nunca tenha recebido uma boneca comemorativa, a amizade de 20 anos entre Teresa e Barbie foi, teoricamente, celebrada em 2008 com o lançamento do filme Barbie e o Castelo de Diamante. No entanto, a Teresa original nunca teve uma reprodução, o que é uma pena, mas acho que isso ainda vai acontecer em algum momento. Porém, se eu tivesse que escolher, ainda prefiro essas versões mais modernas do que as reprô. Elas são ainda mais interessantes para mim. É como se eu estivesse vendo como a boneca original seria se fosse feita hoje. O vestido é amarelo, com uma estampa em formato de palmeiras, alternando com bolinhas. Na Teresa, de 35 anos, o vestido é preso na altura do pescoço por uma fita de cetim amarela, que simula alças cruzadas e que faz referência direta à fitinha de cetim presente no traje original de 1988. Na Teresa de 1988, o traje explorava uma combinação de amarelo e branco. Já na Teresa de 35 anos, o amarelo é a cor predominante, com menos contraste em relação ao branco. Embora ainda traga elementos de estampa, como as palmeiras brancas no vestido, a alternância entre as cores tão característica da versão original foi suavizada. Eu gostei. Acho que essa escolha deixou o visual mais sofisticado. A escolha do desenho do vestido por Bill Green, na minha opinião, foi excelente. Ele optou por um estilo mais ajustado na parte superior, que desce para uma saia com camadas de babados, criando um efeito cascata. Ele remete claramente aos trajes tradicionais das festas latinas, mas com um toque moderno. Na Teresa de 1988, os babados estavam localizados nos shorts. Já na Teresa, de 35 anos, esses babados foram transferidos para o vestido, que referencia o modelo original ao mesmo tempo em que o moderniza. O cabelo castanho da boneca é estilizado em um rabo de cavalo lateral volumoso, remetendo às tendências de penteados dos anos 80. Esse estilo remete ao auge do Big Hair, aquele cabelo volumoso, que eram comuns entre as celebridades da época. O face sculpt escolhido para a Teresa de 35 anos foi o Lina, que, junto com o Odile, é um dos queridinhos do momento entre os colecionadores. Apesar de ser um face sculpt bonito e com bastante potencial, não acho que ele conseguiu realmente elevar a boneca. A Teresa original de 1988 apresenta uma maquiagem simples, mas bem charmosa. A Teresa de 35 anos traz um visual diferente. O delineado é mais vibrante, mais chamativo, mas talvez um pouco exagerado comparado com o original. O batom, rosa, agora com acabamento mate, longe do brilhoso dos anos 80. As sobrancelhas também mudaram bastante, agora são mais grossas e definidas, acompanhando as tendências mais atuais. O blush também é muito sutil. No geral, acho que a maquiagem deixou o rosto muito plano, sem profundidade. Na Teresa de 1988, os olhos eram bem maiores e mais arredondados, dando à boneca uma aparência mais juvenil, típica da época. Esse estilo deixava o rosto mais amigável. Já na Teresa de 35 anos, os olhos são menores, mais alongados, o que cria uma expressão mais madura. Eu, particularmente, prefiro a abordagem mais atual, com os olhos mais realísticos. A primeira Teresa usava um molde facial conhecido como Hispanic. Pouco tempo depois, entre 1989 e 91, ela passou a aparecer com o molde Steffi, que é incrivelmente versátil e foi amplamente utilizado pela Mattel. Personagens como Christie, Midge e até Summer, em algumas ocasiões, também já usaram o molde Steffi. Ele foi inclusive escolhido para a primeira Barbie negra em 1980 e, na coleção Rewind, a boneca latina utilizava justamente esse face sculpt. Mas voltando a Teresa. Em 1991, quando lançaram a linha Rollerblades, ela ganharia um rosto novo só para ela. Esse molde foi muito bem aceito e acabou sendo usado em várias Barbies hispânicas e latinas nos anos 90 e também em algumas bonecas da coleção Dolls of the World. A coleção Rollerblade, que estreou o mais famoso face sculpt da Teresa, seria depois alvo de um recall. Os patins da boneca foram considerados um risco de incêndio, já que soltavam faíscas de verdade. A Teresa recebeu um novo molde de rosto durante a era Fashion Fever em 2006, 2007. As bonecas com esse rosto também ganharam um corpo menor, conhecido como Hobbit Body, e suas cabeças pareciam desproporcionalmente grandes.
Felizmente, após um ano, o corpo foi descontinuado e a era das cabeças exageradas chegou ao fim, pelo menos por enquanto. Da mesma forma, o uso desse molde de rosto foi finalizado, com a Mattel lançando apenas algumas bonecas com essa versão. A partir de 2008, a Teresa meio que desapareceu da linha Playline, e a partir daí, seu rosto original passou a ser usado principalmente para bonecas de colecionador. A Teresa, inclusive, ganhou uma versão Big Head com a linha Dream Besties em 2024. Para a edição de aniversário, se eu tivesse que escolher um Face Sculpt da linha Lux para a amiga latina da Barbie, certamente eu escolheria o Lina. Além disso, é muito interessante o fato de escolherem Face Sculpts da linha Lux para a maioria dessas bonecas reimaginadas. Apesar de a Black Barbie de 40 anos utilizar o Face Sculpt Selma, todas as outras que seguem essa linha de reinterpretações têm Face Sculpt Lux. A Christie veio com o Simone, a Midge com o Heidi e a Teresa com o Lina. No entanto, fica a dúvida, seria essa a melhor escolha ou deveriam ter colocado o Face Sculpt da Teresa original que já era conhecido? O corpo é o Model Music, é mais escultural, rígido, focado em poses, com mobilidade limitada. Aí, a percepção vai de colecionador para colecionador. Eu, como colecionador expositor, prefiro o Model Muse, mas tenho certeza que muitos de vocês iriam preferir um corpo articulado. O vestido apresenta um bom caimento, graças a um ponto costurado no tecido. Embora seja removível, com botões de pressão plásticos na parte de trás e um nó no pescoço, eu decidi não desfazer esse ponto para preservar o ajuste. De qualquer forma, o corpo da boneca é o Model Muse, que já foi detalhado em análises anteriores aqui no canal. Apesar de a Teresa ter sido a primeira amiga latina da Barbie, ela não foi necessariamente a primeira Barbie a ter características latinas. Em 1980, a Barbie lançou a Hispanic Barbie, uma boneca com cabelos e olhos escuros, vestindo roupas inspiradas no estilo flamenco tradicional da Espanha. Ela foi criada em um ambiente de crescente demanda por bonecas etnicamente diversas, sendo vendida inicialmente nos Estados Unidos e em mercados predominantemente hispânicos. O mais interessante é o contraste entre a trajetória das bonecas etnicamente diversas. Enquanto a Barbie negra começou sua jornada com a introdução de uma amiga, Christie, antes de finalmente se tornar a Barbie principal em 1980, a história das bonecas latinas seguiu um caminho inverso. Primeiro, tivemos a Hispanic Barbie, representando características latinas de forma genérica, e só então, quase uma década depois, a Teresa foi introduzida como uma personagem com uma identidade mais definida e própria. A Hispanic Barbie, lançada em 1980, tinha um visual claramente inspirado na cultura espanhola, com roupas tradicionais. Porém, a Mattel mantinha a descrição da boneca bem vaga para que ela pudesse ser interpretada como uma representante de várias culturas hispânicas. Isso era uma forma da marca fazer parecer que já tinha uma Barbie latina, sem realmente criar uma personagem com uma identidade específica. Os brincos originais eram grandes, plásticos, amarelos e em formato de palmeira. Na versão atualizada, optou-se por um design em relevo, metalizado e com proporções bem equilibradas que, na minha opinião, faz uma excelente referência ao modelo original. As palmeiras também foram reproduzidas na clutch, complementando o conjunto. A boneca ainda vem com pulseiras e um anel. Na caixa, devido à coloração verde água, o reflexo me fez pensar que o anel tinha uma pedra verde, mas isso foi apenas um efeito de luz. De qualquer forma, os acessórios são bem acabados, bonitos, e o fato de não apresentarem um acabamento fosco, mais simples, já é um ponto positivo para mim. Quando falamos da Teresa, muita gente pensa automaticamente nas clássicas bolinhas amarelas que acabaram virando quase um símbolo da amiga latina da Barbie. Mas a trajetória da Teresa vai muito além disso. Tudo começou com a California Dream Teresa, lá em 1988. E ao longo dos anos, vimos várias versões memoráveis da boneca, como a Totally Hair Teresa, a Teresa Jewelry Hair Mermaid, a Western Stamping Teresa, de 1994, e até a Millennium Princess Teresa, que celebrou a virada do milênio em grande estilo. O nome completo da Teresa é Teresa Rivera, como foi publicado no livro Barbie High Sea Adventure, de 1999. Já que no Brasil, durante a época da estrela, ela era chamada de Débora. Curioso, né? Mas a Teresa não ficou só nas prateleiras. Ela brilhou na série Barbie Life in the Dream House e em vários filmes da Barbie, mostrando ainda mais sua verdadeira amizade pela Barbie. Ah, e um detalhe que poucos sabem. Na embalagem da Beyond Pink Teresa, de 1999, aparece que o aniversário dela é no dia 2 de outubro. A Teresa é muito mais do que uma boneca. Ela é uma personagem cheia de história, personalidade e que representa muito bem o povo latino. Mas, e aí, pra você?
Essa versão da boneca é uma homenagem à altura da Teresa, ou você acha que poderiam ter lançado algo mais fiel à original? E o que você acha dessas releituras? Gosta dessa ideia de modernizar as bonecas clássicas ou prefere que elas mantenham o estilo tradicional? Ah, e por que será que essa Teresa acabou não fazendo tanto sucesso? Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Vou adorar ler e conversar com vocês sobre isso. E a gente se vê, é claro, no próximo vídeo aqui do DB Collector. Um beijo enorme!